ser até parcialmente repetitivo, porque eu vou comentar algumas distorções que nós detectamos nesse novo estatuto, nessa proposta. Mas antes disso, eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, com relação à terceirização. A maior preocupação que nós temos hoje, e acredito que todo sindicalista de funcionário público de Minas, e eu diria até de todo o Brasil, é a terceirização. E é importante que todos tomem ciência que já existe um projeto de lei já há algum tempo no Congresso Nacional, que é o 4330, de autoria do empresário Sandro Mabel, por acaso ele é deputado federal, em que está regulamentando a terceirização de uma forma absurda. Só para vocês terem ideia, essa terceirização vai permitir que terceirize-se a atividade fim de cada órgão. Vai permitir a corresponsabilidade do governo, do Estado, nos tributos que aquela terceirizada deveria pagar. Vai poder anistiar vários débitos, vários tributos das terceirizadas. É um absurdo, é um absurdo. Me parece até que vai acontecer uma audiência na Assembleia Legislativa de Minas, dia 10, e é importante a nossa participação, porque se este projeto virar lei, acabou o serviço público, de uma forma geral. Especialmente daquelas entidades onde passa muito recurso financeiro, como, por exemplo, um DR, né? As obras rodoviárias, nós sabemos que elas são de alto custo. Então, ali, nós do DR, sofremos uma grande concorrência dos empresários. Importante falar da importância desse nosso seminário. Nós estamos discutindo aqui, talvez, a lei mais importante para o servidor público do Estado de Minas Gerais. Seria muito bom que tivesse muito mais pessoas aqui. Então é importante que nós divulguemos isso da forma que pudermos e vamos lutar contra esta proposta que aí está. Eu destaco também que, se existe um manual do bom sindicalista, a primeira diretriz dele deveria ter: não permitir perda de direitos. Isso é claro, é óbvio, né, gente? Mas tem sindicalistas de funcionário público estadual que não só permite, como ele luta para a perda de direitos. Temos um companheiro, por exemplo, que gostou muito quando acabou o apostilamento. Temos sindicalista que lutou para que acabasse o apostilamento. Então, são coisas absurdas. E este projeto que aqui está tirando muitos direitos dos servidores públicos estaduais. E eu vou passar a abordar alguns artigos que eu achei que são importantes, de perdas de direitos, ou até de acréscimo de obrigações. Eu sei que nós não vamos esgotar o assunto aqui. Eu sei que tem alguns itens aqui que dependem até de lei federal, mas eu vou abordar agora item a item. Estejam certos que no máximo 20 minutos nós terminaremos isso. O artigo 26 diz o seguinte, redação minha, tá? Aqui a mensagem. O servidor em disponibilidade, por extinção do cargo, ele perceberá a remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu novo aproveitamento. Nós não podemos concordar com isso. Se o servidor ficou à disposição porque o cargo dele foi extinto, ele vai ser punido, ele vai ficar à disposição recebendo parte do salário, não podemos admitir isso. Salário mínimo, né? Recebendo salário mínimo. Parte a remuneração proporcional ao tempo de serviço dele. Ele vai ficar à disposição. E se aquele cargo nunca mais voltar a existir, ele será aposentado daquela forma. Artigo 31. Exoneração por resultado insatisfatório em avaliação de desempenho. Não podemos admitir isso. Na realidade, é uma forma de tirar a estabilidade do servidor público. Artigo 37.
regime próprio de previdência social de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição dos inativos e dos pensionistas. Aqui eu sei que entra o poder federal também, digamos assim, isso depende da legislação federal. Mas nós não podemos admitir que os inativos e os pensionistas paguem previdência. Nós sabemos que isso aí aconteceu no passado, né? Tem um limite de salário a partir do qual o aposentado volta a contribuir para a Previdência, mas isso é uma grande distorção que nós também não podemos permitir. Artigo 54. Contra-cheque do pensionista vir discriminadas vantagens e descontos. Hoje não acontece. O que é isso, gente? Hoje, o contra-cheque, talvez a maioria de vocês não saibam, o contra-cheque dos pensionistas do Estado de Minas Gerais não vem discriminados os descontos e as vantagens. Vem escrito apenas pensão. Nós, do Sintider, permitimos, através de mudança de estatuto, que as pensionistas se associassem. Hoje nós temos mais de 1.000. E detectamos essa falha. E dentro dessa falha, todas estavam com a pensão incorreta. Todas. Nós entramos na justiça e a partir de 2, 3 meses atrás, os pensionistas do DR, de ex-servidores que trabalharam no DR, estão tendo o contra-cheque discriminado e aí estão aparecendo mais distorções ainda. Então entendam bem, as pensionistas está escrito pensão lá, se tem um reajuste válido para elas na maioria das vezes não levam aquele reajuste e não sabem do reajuste. Isso é um absurdo que o Estado de Minas Gerais vem fazendo. Então, não sei se seria o local adequado, mas nós gostaríamos que no estatuto constasse que o contra-cheque pensionista tivesse que vir as vantagens e descontos discriminados. Qual que é o artigo aí? Artigo 54. Na realidade, ele só fala em pensionista. Geral. Artigo 60. Não fala jus a diárias se deslocar na mesma região metropolitana, micro-região, constituídos por municípios limítrofes. Nós discordamos disso. O servidor é lotado em Belo Horizonte, às vezes fica o dia inteiro em Contagem. Ele não recebe diária. Nós discordamos disso, nós temos que acabar com isso também. O estatuto estará permitindo isso. Aquele que trabalhar dentro dos municípios limítrofes não terá direito à diária, mesmo que ele fique o dia inteiro fora. Ele vai pagar pela sua refeição, por exemplo. Artigo 61. Ele não prevê o vale-transporte no valor da passagem. Fala em auxílio. Nós discordamos também. Nós achamos que o vale-transporte tem que ser pago a todos os servidores do Estado de Minas Gerais no valor da passagem que ele gasta, da passagem de ônibus. Hoje é um auxílio transporte que não representa, em alguns casos, nem 1/3 do que o servidor está gastando para ir trabalhar. Com reajuste, de preferência. Artigo 63. Extinção do apostilamento. Nós entendemos que deva ser possível, desde que estabelecido em lei. Assim, a possível mudança futura será mais viável. O que eu quero dizer é o seguinte: nós já sabemos que acabou, mas nós achamos que no estatuto não deva dizer isso, deva pelo menos deixar em aberto a possibilidade de voltar, porque nós discordamos disso, e eu tenho alguns casos para contar, mas contarei apenas um. Eu tenho um companheiro, passou em concurso recentemente, há uns 10 anos atrás, do IPSENG, tem um cargo comissionado, está estudando para fazer concurso, sair do Estado, porque ele sabe que quando aposentar, ele não vai levar aquele salário. Ele vai levar apenas o salário do cargo efetivo, que representa muito menos do que ele recebe hoje. Então, o termo do apostilamento trouxe muitos prejuízos para o Estado de Minas Gerais, estejam certos disso. Artigo 69. Extinção do quinquênio e trintenário. Eles ainda existem, eles estão extinguindo eles aqui. Eles não estão nem mencionando. Nós achamos que deva continuar, porque ainda existe o quinquênio e o trintenário. Artigo 74. Criação da compensação da hora de trabalho sob regime extraordinário. Compensação de hora. Nós discordamos totalmente disso. Nós perderemos assim quando o governo quiser
Quando o governo quiser, o pagamento do serviço extraordinário. Quer dizer, quando bem entender, o governo vai compensar a hora ou não. Fica a critério do governo. Você é o banco de horas, exatamente. Nós discordamos do banco de horas. Artigo 84. Abono para participar de somente 2 assembleias sindicais. Já foi falado aqui N vezes. Nós também achamos que deve ser até cortado isso. Nós entendemos que, além de um decreto regulamentando a Convenção 51 da OIT, nós achamos que isso aí tem que ser negociado, isso é discutido em mesa de negociação. Até as faltas durante a greve, etc., fazem parte da negociação. Artigo 97. Servidor se deslocar por conta própria para consulta à junta médica. É outro absurdo que existe. Nós, que dirigimos o sindicato estadual, o servidor que trabalha em Pedra Azul, ele fica doente, precisa de um atestado médico da junta médica, que só tem em Belo Horizonte. Ele tem que vir em Belo Horizonte por conta própria. É um absurdo, é uma loucura. Artigo 153. É vedado deixar de comparecer ao trabalho sem justificativa. Não entendi, até hoje isso. É vedado deixar de comparecer ao trabalho sem justificativa. Quer dizer que ele não pode faltar? O servidor não pode faltar? Ele vai perder um dia, digamos assim, ele não pode faltar. Não, tem cada absurdo. Outra coisa do artigo 153, que ele trata o alcoolismo como passível de punição, e nós entendemos que não é o caso. É caso de tratamento de saúde o alcoolismo. Capítulo 5 das penas e seus efeitos. É necessário definir com clareza o que é falta grave e outras faltas. Não fica definido nesse estatuto o que é falta grave. Eles mencionam a falta grave em vários momentos, em vários pontos do estatuto, com punições sérias, às vezes chegando a demissão. Mas nós não sabemos o que é falta grave, o que é falta não grave, ou até outro tipo de falta que não fica claro aqui. Isso tem que ser definido. Artigo 159, greve não pode propiciar demissão do serviço público. Nós achamos que a greve, o servidor pode até perder o dia, mas não pode propiciar demissão. E aqui ela propicia nesse projeto. Artigo 195, o acusado citado por edital publicado no Diário Oficial. Nós entendemos que aquele acusado que está envolvido na sindicância, em um possível inquérito administrativo, ele não pode existir a possibilidade dele ser notificado através do Diário Oficial. Ele teria que ser notificado, ele tem que ser indenizado, ele tem que ser ressarcido de todas as despesas que ele teve. O Estatuto não prevê isso. E só lembrando, tudo que nós estamos falando aqui sobre a parte disciplinar, eu participei da discussão com a Auditoria Geral do Estado há anos atrás, e eles não aceitavam. Então, como por exemplo este último, o servidor foi acusado, inquérito administrativo, ele gastou dinheiro com advogado, gastou dinheiro talvez com transporte, etc, etc. É inocentado e não vai ser indenizado? Isso é absurdo. Pessoal, é isso que eu tinha para colocar. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Adolfo. Nós vamos passar a palavra agora para o Eduardo Maia, coordenador geral do SINT-CEP-MG.